Hello everyone, Teacher Caroline Medeiros mais uma vez com vocês e agora nós vamos estudar o Present Perfect ou presente perfeito. Let's go! Bom, para que serve o presente perfeito? Ele é usado para quê? Então o presente perfeito ele vai indicar uma ação que é influenciada pelo presente de alguma forma. Ela começa lá atrás no passado, mas ela tem algum relacionamento com o presente. Ou a ação ela acabou agora há pouco, ou o seu resultado permanece no presente. Mas ela tem um link sim com o presente. Ela começa lá atrás, está relacionada de alguma forma ao presente, nem que seja através de seus resultados. Então vamos lá para a timeline. Vamos ver aqui a linha do tempo. O passado simples, eu digo assim, ó, I lived in Amsterdam for 2 years. Quer dizer, eu morei em Amsterdã por 2 anos. Significa que eu não moro mais. Se eu estou usando a forma do simple past, do passado simples, significa que a ação começou e terminou lá no passado, diferentemente do present perfect. No present perfect, eu vou ter uma estrutura e uma situação diferente. Tá? I have lived in Amsterdam for 2 years. Quer dizer, eu me mudei lá atrás para Amsterdã. E até hoje eu continuo em Amsterdã. Quer dizer, eu estou relacionada ao presente de alguma forma. Ok? Então a ação do passado simples ela já acabou. A do present perfect, ou ela acabou recentemente, ou ela está conectada de alguma forma, mesmo que seja através dos resultados daquela ação. Então, vamos para a estrutura. Na affirmative form, como é que vai ser a minha estrutura? Eu vou ter como verbo auxiliar o verbo have, que é um verbo irregular. Então, os verbos irregulares, cada um é de uma forma. Então, o verbo irregular no presente, have, to have, esse verbo irregular, para he, she, it, que é a terceira pessoa do singular, que tem formas diferenciadas no presente, eu vou ter a forma has. É o verbo ter da mesma forma. Então, I have eu tenho forma contraída I've. Certo? She has. A forma contraída é she's. Ok? E o verbo principal, que é aquele não que está ajudando. Esse é o que está ajudando. E esse é o que está trazendo o verdadeiro significado para a frase. Ele vai estar no passado particípio. O past participle é um tempo verbal, certo? Que ele vai estar presente em tempos compostos, na voz passiva ou até como adjetivo. Certo? É o que nós conhecemos como feito, organizado, orientado, caminhado, assistido. Então, são exemplos do passado particípio. Então, vai estar aqui, vai seguir, depois do verbo auxiliar, vai seguir. Então, se o verbo ele for regular, ele vai seguir aquelas marquinhas de, é de e é de, vocês podem observar a aula que a gente postou sobre verbos regulares, da mesma forma que ele vai estar no passado simples, ele vai estar no passado particípio. Agora, os irregulares, cada um vai ser de um jeito. Então, não é igual necessariamente, na maioria das vezes não é igual ao passado simples, não. Tem aquela tabelinha, o verbo tem na base comum, né, na forma de base, no passado simples e no passado particípio. Você tem que compreender, tem que estudar aquela tabelinha. Por exemplo, o verbo do, que é o verbo fazer, o passado simples de do é did, fiz. E o particípio é done, feito. Tá? Então, nem sempre é igual. Aqui, o verbo say, que é o verbo dizer, coincide de ser igual. Said, said. I said, eu disse. It said, está dito. Então, não vai levar isso como regra, não. Certo? Então, sujeito, o verbo to have como verbo principal, como verbo auxiliar, e como verbo principal eu vou ter a forma particípio passado. Vamos lá, exemplo. Ó, sujeito, o verbo to have, o particípio do verbo drink, que é beber, drunk, e o complemento. I have drunk a lot of water lately. Então, eu tenho bebido muita água ultimamente.
certo? Então, quer dizer, você começou a beber e continua, ou de repente você já parou de beber, mas você está cheio, bebeu muita água recentemente, está cheio. Então, alguma relação com o presente esse verbo vai ter, esse tempo verbal vai ter. A forma contraída, ó, em vez de você usar I have, você pode usar I've drunk a lot of water lately. Is the same, é a mesma coisa. Vamos para a negative form. Qual é a estrutura da negative form? Você vai ter o sujeito, o verbo auxiliar vai ser o mesmo, depois dele você vai usar not, ok? Ou você pode usar a forma contraída. Have not é haven't, has not é hasn't. E o verbo principal você já sabe que vai estar no particípio passado. Vamos lá, exemplo. I have not drunk a lot of water lately. Então, no meio do tempo composto você vai ter o not. Até na forma comum. Agora na forma contraída, I haven't drunk a lot of water lately. Então, eu não bebi muita água ultimamente. Eu não tenho bebido muita água ultimamente. E na interrogative form, você vai ter, antes do sujeito, você vai ter o verbo auxiliar, have ou has. Depois você vai ter o sujeito e na sequência, aí você vai ter o verbo principal no particípio, mais o complemento e a interrogação no final de tudo. Have you drunk a lot of water lately? Quer dizer, você tem bebido muita água ultimamente? E como respostas curtas, você pode dizer yes, I have. Sim, eu tenho. No, I haven't. Não, não tenho. Certo? Short answers são as respostas curtas. Expressões que envolvem o tempo perfeito. Already, just, yet. O primeiro grupo desses três é o seguinte. Already significa já. Ele é utilizado no meio do tempo composto. She has already done the exercise. Quer dizer, ela já fez o exercício. Ao pé da letra, ela já tem feito o exercício. Mas a gente, como não usa muito assim, não traduz bem assim em português, então a gente pode, vamos contextualizar, deixar o negócio mais parecido com a nossa realidade. Então, ela já fez o exercício. Quer dizer, ele está feito. Ela terminou já, acabou. Mas provavelmente isso foi recentemente. E o exercício, que é o resultado, tá lá na mão. O resultado tá lá, certo? Não esqueça da conexão com o presente. I have just arrived. O just, ele também é utilizado bem no meio do tempo composto e ele é utilizado para indicar que uma ação acabou de acontecer muito recentemente. Então, quando eu digo I have just arrived, eu quero dizer que eu acabei de chegar, certo? E usando o yet. O que significa o yet? O yet significa não, ainda não. Quer dizer que uma ação é usada em frases negativas, tá? Indica que uma ação não aconteceu ainda. Então, my mother haven't called yet. E olha que ele não vem no meio do tempo composto, não, ele vem lá no final. Então, minha mãe não ligou ainda. Ainda não, certo? Então, já acabou de acontecer. Os dois no meio, tá? Em frases afirmativas. E o yet lá no final significa ainda não. Em frases negativas ou interrogativas também. Próximo grupo, since and for. Todos dois estão relacionados a tempo, só que o since significa desde, indica o ponto de partida exatamente de alguma ação. Já o for, ele não está querendo mostrar para você quando começou e sim o quanto durou, certo? Então, Michael has lived here since 1980. Quer dizer, Michael tem morado, tem vivido aqui desde 1980. Então, o since, ele vai indicar o ponto de partida. Quando eu digo I have taught at this school for 4 years, quer dizer, eu não estou interessada em dizer a você uma data, o tempo certo que começou. Eu estou interessada em mostrar o tempo que eu estou ali, que eu já tenho tempo ali, que eu já tenho ligações ali. Tá? Então, eu tenho ensinado nessa escola por 4 anos. O que me interessa não é o ponto de partida, e sim a duração da ação a qual eu estou me referindo. Próximo grupo, ever and never. Os dois são usados predominantemente no meio da forma composta, do tempo composto. O ever é para indicar se alguma vez você já fez tal coisa. E o never é para negar.
né? Não fiz nenhuma vez. Certo? Então, ó, have you ever been to United States? Você já esteve alguma vez na vida? Você já esteve nos Estados Unidos? No, I have never been to United States. Então, eu nunca estive, né, nos Estados Unidos. Você também vai poder associar esse tempo verbal, usar alguns advérbios de frequência, como lately, always, often, frequently, recently. Lembrando que o lately e o recently mais comumente vão estar no final da frase e os outros comumente, né, geralmente, vão estar lá no meinho do tempo composto. Vou apresentar 2 exemplos para vocês. She has always wanted to study French. Quer dizer, ela sempre quis estudar inglês. Então, always está aqui no meio do tempo verbal. We have studied a lot lately. Quer dizer, nós temos estudado muito ultimamente. Então, lately e recently, você vai ver predominantemente no final da frase, enquanto os outros você vai ver predominantemente no meio do tempo composto. Let's practice. Vamos lá. Susan, o verbo é do, the exercise. Então, na forma afirmativa, como é que vai ficar? Primeiro, você vai descartar a letra A, porque Susan é she. Susan é she, é terceira pessoa. Terceira pessoa no presente é diferente, tá? É has, não é have. Então, a letra A está descartada. E o particípio passado do verbo do? É um verbo regular, ele vai ter o ed. Esse verbo, inclusive, eu expliquei para vocês bem detalhadamente. Ele não é regular, não. Ele tem uma forma única no particípio passado, que é done. Feito, tem feito. Ou fez, né? Trocando em miúdos, fez. Então, Susan has done the exercise. Próximo. Eric. Agora eu tenho watch, o verbo watch. TV lately. Né? Assistir TV ultimamente. Então, Eric, novamente, é ele, he. He é uma pessoa diferenciada, terceira pessoa do singular. Eu não tenho have. Tira daí. Já tira a letra B, descarta. E watch é regular ou irregular? É muita coisa para eu saber, professora. Tem que estar trabalhando texto, tradução. Pega uma música para traduzir, vai assistir filme legendado, vai ler um livro em inglês, que você vai naturalmente internalizar essas coisas, sem estar lá decorando. Quem decora esquece. Watch é um verbo regular. Ele nem termina em E, nem termina em consoante Y. Então, logicamente que ele vai ganhar o ED. Has watched, quer dizer, Eric tem assistido TV ultimamente. That's it. See you next class. Bye bye.